de todas as artimanhas do tempo que nós vivemos, em que tudo se tem usado para descredibilizar a família, para fazer com que a família seja algo do passado, algo que perdeu sentido, valor, o que não é verdade. A família é um projeto de Deus. E nós vamos ver essa noite, à luz desses textos, quanto Deus tem se preocupado com a família e quanto a família tem sido alvo eminente da ação do adversário. Nós temos nesse texto um personagem, aliás, existem vários personagens que estão inseridos nesse texto, nessa história: Davi, Saul, Aimeleque e Doeg. Esses personagens, eles fazem parte deste enredo, dessa história, de onde nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, porque o personagem Doeg, que aparece dentro do texto, ele é mencionado na Bíblia pelo menos 5 vezes. E todas as 5 vezes que ele é mencionado na Bíblia, as lições para nós é de vigilância, prudência, sensatez, equilíbrio e uma extrema vigilância. Porque quando nós falamos sobre Doeg, nós precisamos destacar pelo menos algumas informações. Primeiro, a Bíblia diz que ele era edomita, ou seja, ele era de Edom. Edom foi os edomitas que vieram de Esaú, filho de Isaac e Rebeca, irmão de Jacó. Segundo, a Bíblia diz que o significado do nome Doeg está relacionado a ansioso ou tímido, o que não tem muito a ver com a sua personalidade e com as suas atitudes. Terceiro, a Bíblia mostra-nos que este homem chamado Doeg, ele era o maioral dos pastores de Saul, ou seja, ele tinha uma confiança extraordinária de Saul. Ele era o chefe dos pastores que conduziam, que cuidavam dos rebanhos de Saul. E este homem chamado Doeg, ele aparece pela primeira vez no capítulo de número 21, e eu preciso que você abra a sua Bíblia para que nós contextualizemos, por favor. Capítulo 21, versículo de número 1 em diante, diz assim: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só e ninguém vem contigo? Aqui nós vamos perceber pelo menos 3 observações introdutórias do enredo da história que vai acontecer, antecipando a destruição dos sacerdotes. Primeiro, é que Davi, no desespero em que Saul estava no seu encalço para matá-lo, Saul perseguiu Davi ininterruptamente 10 anos, e nessa perseguição implacável, Saul não deixava de estar aonde as notícias corriam que Davi esteve ou que Davi estivesse. Era uma perseguição ao ponto que Davi, ele sentiu-se, ele próprio diz que sentia-se como um cão morto, como uma perdiz, como uma pulga que tem um advogado. Ele diz: mas o Senhor advogará a causa desta pulga. Ele ia se menosprezando diante do gigantismo da perseguição implacável e do exército de Israel contra Davi, que foi genro de Saul, que foi arpista de Saul, que foi um salmista nos dias de Saul, que foi um dos homens que tributou a Saul várias vitórias que aconteceram em Israel. E o texto sagrado diz, meus irmãos, que quando Davi chegou em Nobe, Nobe era o recinto sacerdotal. Nos dias de Samuel não era em Nobe, era em Ramá. Mas foi destruída esta cidade e foi transferido para Nobe. Então ali era o lugar onde os sacerdotes viviam, suas famílias, ali exerciam o ministério, ali eles trabalhavam para o Senhor, ali eles ofereciam sacrifícios, ali eles recebiam oferta, ali eles faziam tudo aquilo que lhe era peculiar ao ofício sacerdotal. E quando Davi está fugindo, desesperado, ele resolve encaminhar-se para Nobe.
E quando Davi chegou em Nobe, diz a Bíblia que ele encontrou pelo menos 3 coisas que é muito importante que a pessoa no desespero, na ânsia de um socorro, encontre. A primeira coisa que Davi encontrou está no capítulo 21, no versículo de número 1. Diz a Bíblia que Davi encontrou o sacerdote. Davi encontrou o homem de Deus para lhe auxiliar. Davi encontrou a maior autoridade da época que havia para lhe ouvir. Davi encontrou um homem a quem ele respeitava e a quem por ele era temido e respeitado. E na aflição de qualquer pessoa, estou falando de igreja, de servos de Deus, uma das coisas extraordinárias que nos vem é quando nós encontramos um sacerdote que tenha uma palavra, sacerdote que tenha um conselho, sacerdote que seja um ombro amigo, sacerdote que tenha uma intercessão, uma oração. E foi isso que Davi encontrou em Nobe, um sacerdote. A segunda coisa, diz a Bíblia, no capítulo de número 21, versículo 4, aos que estão acompanhando o texto sagrado, e a partir daí até o versículo de número 6, é que Davi, ele estava faminto, ele queria alimentar-se, e ele pediu pão ao sacerdote. A Bíblia diz no capítulo de número 5, que ele pediu, no capítulo 21, versículo 3, que ele pediu ao sacerdote pelo menos 5 pães, daqueles que estavam, chamado pães da proposição. Esses pães, chamados pães da proposição, eles estavam diante da mesa do Senhor. Levítico capítulo de número 24, versículo de número 8 e 9, diz que era preciso pôr os pães oferecidos ao Senhor. E eram 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, representando a provisão, o maná, e apontando para Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Então os pães, eles eram trocados pelo sacerdote, e eles estavam 6 de frente para 6, eram 12 pães, chamado de pães da proposição. Esses pães também eram chamados de pães consagrados. E quando Davi chegou ali, a Bíblia diz que o sacerdote disse a ele: não tenho, versículo 4, não tenho pão comum à mão, senão pão consagrado. E era isto que Davi esperava, não era um pão comum apenas, mas um pão consagrado ao Senhor. A segunda coisa que Davi encontrou ali em Nobe é que ele encontrou a provisão, o pão, o sustento para matar a sua fome de que ele estava. E é muito importante para nós, quando nós encontramos e somos servidos pelo pão de Deus. Nós estamos numa crise de pão, somos como Belém nos dias de Noemi e de Malom, Quilion e Elimeleque, a casa de pão sem pão. Existem por aí muita escassez de pão, existe muita falta de pão em muitos lugares, mas aprove a Deus que Nobe, Davi encontrou os pães consagrados ao Senhor, aleluia. E eu estou dizendo isso esta noite, porque nós estamos tão desacostumados com o pão vivo do céu, que nós queremos movimento, queremos corre, pula, salto e peão e alguma coisa parecida, e saímos empobrecidos da palavra de Deus. Meus irmãos, avivamento de verdade e o mover do Espírito Santo na vida da igreja ainda é gerado pelo poder da palavra de Deus. Esta é a palavra viva e eficaz, aleluia. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Davi encontrou em Nobe, veja, capítulo de número 21, aos que estão acompanhando, e o versículo de número 8 diz assim: e disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão, lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Versículo 9, e disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está aqui, envolta em um pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma.
aleluia. Veja, a terceira coisa que Davi encontrou em Nob é que Davi encontrou uma arma que representava literalmente a lembrança dos tempos áureos que Davi tivera, quando ele venceu o gigante Golias, que depois de 40 dias, ininterruptamente, dia e noite, afrontava o povo de Deus, e ele, na autoridade do Senhor, venceu Golias, para que depois que foi alvejado e cravado a pedra em sua fronte, caído ao chão, Davi tomou a espada e cortou-lhe a cabeça, deixou o corpo no vale, subiu com a cabeça e entregou a Saul, e levou a espada e depositou na casa de Deus, para que fosse um memorial de que o Senhor é o Senhor que guerreia as nossas guerras, aleluia. Davi, no momento de desespero, ele encontrou na casa do Senhor a espada de Golias, e isto é memorial. Você pode estar passando uma luta, você pode estar enfrentando uma dificuldade, você pode estar se menosprezando, sua memória pode estar deixando você esquecido das vitórias que você já teve, mas se você estiver dentro da casa de Deus, você terá memórias de vitórias que você já venceu, e se você já venceu algumas, você haverá de vencer as outras, porque o Senhor continua sendo o mesmo para a glória do seu nome, aleluia. E dentro desse enredo histórico, a Bíblia diz que estava ali em Nob um homem, e ele é mencionado pela primeira vez no capítulo 21, vamos lá, e o versículo de número 7, por favor, glória a Deus. Estava ali em Nob, no capítulo 21, versículo 7, estava porém ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Veja que aí nós temos pelo menos 4 informações concernente a Doeg, e é importante a gente observar uma coisa aqui, é que ele estava no meio dos sacerdotes, ele estava detido perante o Senhor. Não sabemos se ele foi fazer uma oferta, se ele foi oferecer ou pedir que oferecesse por ele um sacrifício. De certo é que Doeg estava no meio dos sacerdotes, no meio dos que iam prestar culto ao Senhor, e a gente precisa ficar sempre atento, irmão, porque nem todos os que estão na igreja, nem todos os que estão no santuário têm o coração sincero para apresentar ao Senhor um culto sincero. Nem todos os que estão entre nós, entre os que convivem conosco, estão com a mente, aleluia, voltada para as coisas espirituais, tem uma consciência sã. Tem gente envolvido com a alma atolada em todo tipo de erro e de promiscuidade. O Doeg é um retrato disso, um homem que está no lugar do culto, um homem que está diante dos que oferecem o culto, um homem que está no santuário do tabernáculo, o homem que está vendo tudo que transcorre ali, mas o seu coração é um coração tendencioso, perverso, maligno, diabólico, um homem que tem um instinto que tipifica no Antigo Testamento, personifica a própria identidade de Satanás, porque é um homem inconfiável, mas estava no meio do povo de Deus, e nem todos os que estão no meio do povo de Deus são povo de Deus. Por isso diz o profeta Malaquias: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. E o texto sagrado diz, veja, que quando ele estava ali, versículo 7, e eu releio uma vez mais, estava ali detido perante o Senhor, seu nome era Doeg, edomita, e o maioral, o poderoso entre os pastores, o mais poderoso entre os pastores de Davi. Agora veja o que diz a Bíblia no capítulo 21 e no versículo de número, aleluia, versículo de número 9, diz assim, capítulo 22, versículo 9, diz assim o texto sagrado: então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse:
ao filho de Jessé vir a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube. E diz a Bíblia que aqui o texto está mostrando-nos quando Saul reúne seus servos, reúne os seus subordinados para tomar um apanhado do que estava acontecendo. Se alguém estava o traindo, se estava havendo uma conspiração contra ele. E quem aparece no cenário? Doeg é quem aparece. E quando Doeg aparece aqui, ele aparece com a mentira, ele aparece com o engano. Porque o texto sagrado diz, veja, versículo de número 9: então respondeu Doeg o edomita, que estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé, Davi: vi vir a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube. Veja a mentira no versículo de número 10: o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Meus irmãos, o texto sagrado nos mostra que agora Doeg se prontifica a dizer a Saul, que estava endemoninhado, colerizado de ira contra Davi, contra quem se manifestasse em defesa de Davi. E a Bíblia diz que Doeg agora, ele vai dizer a Saul e a todos quantos estão com ele: o filho de Jessé, Davi, eu vi quando ele veio a Nobe e ao sacerdote, e o sacerdote consultou o Senhor por ele. Isto não é verdade, porque o sacerdote nunca consultou o Senhor por Davi. Deu pão? Deu a espada? Deu, mas não consultou o Senhor por Davi. Isto é a falta da verdade. E a gente precisa aprender uma coisa: o homem que estava detido perante o Senhor, o homem que estava em Nobe, o homem que estava entre os sacerdotes, o homem que estava para oferecer um sacrifício ou entregar uma oferta, agora está faltando com a verdade, agora está sendo um propagador da mentira. Mas não estava lá? Estava. Não estava entre os sacerdotes? Estava. Mas o coração dele não era um coração sincero. E o texto sagrado diz que ele afirma que o sacerdote Aimeleque consultou o Senhor por Davi, o que não é verdade. Tenhamos muito cuidado com pessoas de meias verdade. Tenhamos muito cuidado com pessoas que lhe faltam a verdade, porque os homens e mulheres de Deus, famílias do Senhor, a igreja do Senhor não pode ser uma igreja que preza pela mentira. Nós prezamos pela verdade, porque Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, o Pai é a verdade, a palavra é a verdade, santidade é a verdade. Aleluia! Nós vivemos e precisamos continuar vivendo uma vida de verdade diante do Senhor e diante da sociedade. Quantos glorificam o nome do Senhor por esta palavra? Aleluia! Doeg é um propagador de mentiras. Doeg é um propagador de ira, é um alimentador de ira, de ódio, de vingança. É uma pessoa que instintivamente contribui para o mal. Ele quer que o circo pegue fogo. E aí diz o texto, aleluia, veja, capítulo de número 22, aos que estão acompanhando, versículo de número 17, diz assim o texto: e disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugia e não mo fizeram saber. Porém, veja isto, porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Os criados, eles enfrentaram a Saul. Os criados, eles colocaram a cabeça na guilhotina.
os criados resolveram dizer o não maiúsculo ao rei Saul, que não ousariam, aleluia, fazer algum mal contra os sacerdotes do Senhor. Veja quem se apresenta, capítulo de número 22, versículo de número 18. Vamos à palavra de Deus, aos que estão acompanhando atentamente. Veja: então disse o rei a Doeg, ou seja, já que os criados não fazem, já que os criados não obedecem, já que há temor no coração dos criados, então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes. Meus irmãos, veja, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho, a estola sacerdotal. Veja que aquele homem que estava detido perante o Senhor, veja que aquele homem que estava em Nob, no lugar do tabernáculo, veja que aquele homem que tinha passe livre entre os sacerdotes, agora é o homem tomado de uma malignidade inimaginável, impensada, e ele toma a espada e ele parte para executar o plano de Saul, que era eliminar os sacerdotes, e o primeiro alvo de Doeg é os sacerdotes. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esta palavra, e para você entender porque esta palavra tem tudo a ver com a família. Eu quero esta noite dizer à igreja que Doeg, este que personifica o diabo do Antigo Testamento, ele tem 4 alvos, e os 4 alvos que Doeg tem está relacionado à família e aquilo que pertence à família. É aqui que eu quero chamar a sua atenção, para que de forma, aleluia, entendida, você possa esta noite entender como o diabo tem lutado contra a sua família, contra todas as famílias, para tentar, aleluia, esfacelar as famílias. Em primeiro lugar, veja, versículo de número 18, o primeiro alvo de Doeg são os sacerdotes. Veja que coisa terrível, naquele dia, 85 homens de Deus, consagrados ao ofício sacerdotal, que serviam diante do Senhor, foram cortados a fio da espada. Naquele dia, o ódio, a ira daquele edomita chamado Doeg transpassou todos os limites racional. A Bíblia diz que ele arremeteu contra os sacerdotes e os matou. O primeiro alvo de Doeg, e este é o primeiro ponto desta mensagem, o primeiro alvo de Doeg é os sacerdotes, porque ele sabe que se atingir os sacerdotes, ele atingiu o rebanho. Ele sabe que se atingir o sacerdote, ele desmoraliza o evangelho. Ele sabe que se ele atingir o sacerdote, há descrédito na sociedade. Ele sabe que se ele atingir o sacerdote perde a moral, e é preciso uma luta incessante para reavê-la. Ele sabe que se atingir o sacerdote, aleluia, a obra de Deus tem dificuldade de se reerguer de novo. Oh irmãos, aleluia, há uma dificuldade muito grande hoje para o pastoreio, porque antes vinham homens e saíam homens que eram homens santos, temente a Deus. Hoje saem debaixo de escândalos, enxurrados por causa do mau testemunho, porque o espírito de Doeg tem alvejado os sacerdotes. Nunca se foi tão fácil ser sacerdote, e você sabe que eu estou falando isso no ofício sacerdotal, pastoral, de liderança, de frente. A Bíblia diz que nós somos, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6, nós somos sacerdotes do Senhor. É isto quem diz o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no versículo 5, e no capítulo 2 e no versículo 9, nós somos sacerdotes do Senhor, somos sacerdotes do Senhor, geração eleita. Nós fomos chamados para um ofício
ofício sacerdotal, a liderança é o ofício sacerdotal. Tem gente que não valoriza, tem gente que banaliza, tem gente que dá descrédito, tem gente que desrespeita, tem gente que achou fácil demais, tem gente por aí que tem tido oportunidade, quando outros mais responsáveis estão deixando de ter. O alvo de Doeg, em primeiro lugar, é os sacerdotes, e por isso um cai para cá, outro cai para ali. É como genipapo caindo de um lado para o outro, é como fruta apodrecida, e o evangelho vai caindo em descrédito, em redes sociais, em revistas, em televisões. Por quê, meus irmãos? Porque o alvo de Doeg é desmoralizar o sacerdote. Que nós nesta noite recebamos esta palavra e com tremor e temor do nosso coração possamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, nos guarda debaixo do teu sangue, nos guarda debaixo da sombra do Onipotente, Senhor. Oh, levante as mãos aos céus e adore ao Senhor da palavra esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vivemos um tempo hoje, pastor Ribamar, que existem 5 classes de pessoas que são as mais desacreditadas no país. Está no Google. E dentre essas 5 classes de pessoas mais descredibilizadas estão os pastores. É uma coisa terrível. Hoje não se dá crédito, hoje o respeito minguou, hoje a consideração é como se fosse qualquer pessoa. Hoje as coisas saíram do controle, porque isto é em decorrência de tantos escândalos, de tanto oportunismo, de tanta gente dúbia, de tanta gente altar e pós-altar, altar e bastidores depois do altar, gente que desmoraliza o evangelho. E essas pessoas ainda são idolatradas por crentes que não estão na escola dominical e nem nos cultos de ensino e nem leem Bíblia, porque se lesse Bíblia não idolatrava e nem defendiam essas pessoas. O primeiro alvo de Doeg é os sacerdotes, mas o Senhor ainda tem remanescentes na terra. Não mistura a coisa, não diga que é tudo farinha do mesmo saco, porque não é. Ainda tem homem de Deus que honra ser chamado de homem de Deus na terra. Oh, quantos podem glorificar o Senhor da palavra? Segundo lugar, veja, diz a Bíblia, capítulo de número 22, versículo de número 19, diz assim: também a Nobe, cidade desses sacerdotes, aonde no capítulo 21 ele estava diante do Senhor, fazendo ali algum tipo de sacrifício ou de oferta, agora ele vem ao mesmo lugar, respirando sangue, ódio, vingança, cólera, instintivamente maligno, para destruir a família sacerdotal. E o texto diz, versículo de número 19, que o segundo alvo de Doeg, leiamos a palavra, os que podem e queiram. Hoje é o dia da Bíblia. Se no dia da Bíblia tu não lê a Bíblia, aleluia. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde homem até a mulher. A ordem de Saul para Doeg era para remeter somente contra os sacerdotes. Ele foi além da ordem do rei, ele foi além da orientação real. Ele também vai eliminar todas as mulheres dos sacerdotes. O espírito de Doeg instintivamente continua agindo de forma impetuosa em todos os lugares. Não satisfeito em matar 85 sacerdotes, ele agora alveja as mulheres dos sacerdotes, porque sabe que se alvejar as mulheres dos sacerdotes, também compromete o sacerdócio do marido. Se alvejar a mulher do sacerdote, também compromete os filhos sacerdotais, a herança sacerdotal. Se alvejar as mulheres dos sacerdotes, aí, irmão, a coisa sai do trilho, porque se tem uma coisa que tem contribuído significativamente
importante para a obra de Deus é o papel da mulher, é a influência da mulher, é a atuação da mulher, é o papel feminino na obra de Deus. Embora que alguns queiram combater, mas isso é inquestionável. A mulher é atuante, a mulher é dedicada, a mulher dá tempo a servir a Deus, a mulher é atenciosa, a mulher faz com excelência. O espírito de Doeg é alvejar as mulheres dos sacerdotes para tirar, desestabilizar a família, o ofício sacerdotal. Há bons homens de Deus casados com mulheres que foram alvejadas pelo espírito de Doeg. Nós poderíamos esta noite aqui nos referir a um dos homens mais extraordinários da história de Israel, que foi Moisés, aleluia, que teve 2 filhos, Eliezer e Gerson. Você sabe que a mulher de Moisés não passou mar vermelho com ele. Você sabe que a mulher de Moisés ficou na casa dos pais enquanto ele caminhava pelo deserto, está na Bíblia. Você sabe que o próprio sogro teve que tomar a mulher de Moisés, sua filha, aleluia, do sogro, e levou a Moisés ao deserto. E quando chegou lá, a mulher disse a ele: não circuncidou os filhos, e tomou uma pedra, e com uma pedra circuncidou os meninos, o prepúcio dos meninos, e jogou aos pés de Moisés a mancha do sangue. Era uma mulher zípora, era uma mulher desequilibrada, era uma mulher alvejada pelo espírito de Doeg, uma mulher destemperada, uma mulher que não tinha sensibilidade espiritual. Quando o espírito de Doeg alveja uma mulher, aleluia, só tem uma coisa a acontecer, irmão, é que aquilo contribua como um fermento crescente para prejudicar o casamento, para desestabilizar a família e para prejudicar o ministério e a obra de Deus. Agora só tem uma coisa: ele se engana, porque ainda tem mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que oram, mulheres tementes, mulheres adjuntas, mulheres companheiras, mulheres servas, mulheres que dizem: eu estou aqui para o que der e vier, para onde você for eu vou, para onde Deus te mandar eu acompanho, o que Deus te pôr para fazer eu estou junto apoiando. E o espírito de Doeg desaparece, porque ainda tem mulheres que estão na direção do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Segundo alvo de Doeg são as mulheres, porque sabe da força, do potencial das mulheres, sabe desse papel feminino que é realmente marcante na obra de Deus. Oh, minhas irmãs queridas que estão aqui, homens e mulheres, moças e rapazes que estão aqui, tão novos ainda, uma mulher atingida pelo espírito de Doeg é uma mulher que traz prejuízos incontáveis à obra de Deus. Meu pai foi pastor mais de 40 anos da Assembleia de Deus, alguns sabem disso aqui. Eu tenho apenas 30 anos presidindo igreja, campo, mas já vi muitos homens de Deus, literalmente, porque biblicamente só existem 11 homens chamados de homem de Deus. E a pessoa que mais foi chamada de homem de Deus na Bíblia, chamado 18 vezes, morreu matado por um leão, que preferiu matar ele e deixar o jumento vivo, porque a desobediência dele fez com que ele valesse menos do que o jumento. Chamado 18 vezes homem de Deus. Hoje se banalizou, todo mundo é homem de Deus. Hoje se titularizou, todo mundo é hoje homem de Deus. Não, senhor, homem de Deus é quem realmente tem testemunho e conduta ilibada de homem de Deus. Aleluia. E você vai percebendo que no decorrer da obra, você vai enfrentando dificuldade, porque pessoas, homens, obreiros, servos de Deus com potencial, com chamado, com uma vocação, e não tem uma pessoa adjunta que incentive, que valorize, que se disponha, que acompanhe. É uma luta terrível. Você quer ver quando vai chegando dezembro para colocar uma diretoria, aí a gente diz: ele vai dar certo, ele é a resposta, ele é a pessoa. Aí a mulher já diz: se você for, você vai sozinho, não conta comigo
comigo porque eu não vou, não conta comigo porque eu não estou junto. É porque o espírito de Doeg já tomou de conta da vida dela. Quem tem o Espírito do Senhor não diz não para a obra de Deus. Quem tem o Espírito do Senhor é alguém cheio da graça. Aleluia! Levante a mão ao céu, porque a palavra do Senhor está vindo esta noite como uma edificação à nossa vida espiritual. Desperta, minha irmã, acorda, minha irmã. O Senhor ainda fala contigo, porque te ama e tem o plano da vida de vocês. Oh, aleluia! Oh, aleluia. Quem pode glorificar ao Senhor? Quem pode tirar pelo menos um minuto e dizer pelo menos uma glória a Deus, um aleluia? Nós estamos num ambiente espiritual, nós estamos nos alimentando da palavra, nós não estamos aqui, aleluia, aleatório, não estamos aqui perdendo tempo, passando tempo. Nós estamos numa guerra espiritual, aonde nós estamos tratando com a família. Nós sabemos que a coisa é séria, a batalha é séria, mas a vitória é garantida para a glória do nome do Senhor. Em terceiro lugar, veja também a nome, cidade desses sacerdotes passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os meninos até os que mamavam, os que ainda estavam nos seios maternos. A ordem do rei Saul para Doeg era só os sacerdotes, mas a perversidade, a malignidade, o espírito diabólico fez com que ele matasse os filhos dos sacerdotes. Quando eu leio isso, que eu estou pregando aqui, uma palavra de um livro que vai ser lançado agora, eu espero que depois vocês adquiram. Os 4 alvos de Doeg é o título do livro, provavelmente em janeiro. É isso que eu estou lhes pregando esta noite. Isso aqui tem começo, tem meio, tem fim. Nós não estamos falando de coisas banais, nós estamos falando de coisa séria. Nós estamos falando do nosso tempo, do agora, do hoje, do já. O espírito de Doeg está alvejando os filhos sacerdotais. O espírito de Doeg está alvejando até as crianças inocentes. Assim como no Egito, o espírito maligno tomou de conta de Faraó para matar os meninos, aleluia. Também no tempo de Herodes, para matar as crianças, o espírito de Doeg ainda prevalece para eliminar as crianças, porque sabe que as crianças, irmão, não é o futuro. As crianças é o maior presente que a gente tem, e precisa acreditar nelas, e precisa valorizar. O espírito de pedofilia está aí, o espírito da homossexualidade está aí, o espírito de tudo quanto não presta está por aí forçando a porta, querendo legalidade para atingir as crianças. Mas graças a Deus que o plano de Deus ainda envolve as crianças. Isso está na Bíblia. Joel capítulo de número 2, versículo de número 16. Quando Israel vai passar por uma reconstrução espiritual, o Senhor diz a Joel: diga ao povo que se prepare, suba ao Monte Santo, e não é para ficar de fora, aleluia, nem as crianças que mamam. Joel capítulo 2 e versículo 16. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai levar as crianças que mamam lá para o monte do Senhor, para essa restauração espiritual? E aí depois eu fui entendendo, é que assim como o diabo se preocupa até com as crianças que mamam, Deus também se preocupa com elas, porque é projeto antes da concepção, antes de estar no ventre, aleluia. É o que diz o salmista: antes que eu fosse formado na madre. É o que diz Jeremias capítulo 1 versículo 5, aleluia. Nós somos um projeto de Deus antes da existência, antes que fôssemos nascidos, Deus já havia nos escolhido, porque há propósito de Deus nisso. E é por isso que nós estamos vivendo esse tempo, que os filhos sacerdotais são alvejados pelo espírito de Doeg. Antigamente, irmão, ouça isto aqui,
Eu não sou saudosista não, fique tranquilo. Mas antigamente as pessoas, elas tinham uma preocupação muito forte em relação à vida espiritual dos filhos. Antigamente as pessoas, elas não se convenciam de que os filhos deveriam ficar em casa ou ter algum entretenimento fora da igreja. Não, havia um compromisso de criação. Havia um compromisso na educação espiritual dos filhos. Isto pesava sobre os pais. Isto não era transferível ao pastor, à igreja. Eram os próprios pais. Nós somos 6 filhos, seis irmãos. As 3 meninas ficavam com a mamãe e os 3 meninos com o papai. Irmão, uma vez eu me lembro disso, pastor, uma vez eu fui repreendido pelo pastor, falou uma coisa muito dura para mim. E aí eu cheguei para o papai e falei: pai, eu não vou mais ficar não, vou sair da igreja. Aí o papai ouviu, bem atentamente ouviu, e depois que eu fiz aquela cena dramática de revolta, aí o papai falou para mim assim: realmente você pode decidir sua vida. Agora é o seguinte, aqui em casa você não vai ficar não, come suas coisas e vá para outro lugar, porque aqui nós não temos compromisso com ninguém desviado, vai dar um jeito. Aí eu saí de lá mansinho e fiquei pensando: meu Deus, aqui tem roupa lavada, aqui tem comida, aqui tem cama, aqui eu não vou sair daqui não, vou continuar aqui mesmo. Agora os meninos dizem aí: eu não vou mais para a igreja não, e fica por isso mesmo. Eu não vou mais servir a Deus não, e fica por isso mesmo, e acabou. Eu não quero mais saber de igreja, fica por isso mesmo. Irmão, o Speed Doeg está lutando para trazer o teu filho às drogas, à prostituição, a tudo que não presta, que é para te desmoralizar, que é para te deixar uma pessoa descredibilizada. O Speed Doeg está lutando contra teus filhos para destruí-los. E eu quero dizer uma coisa aqui, por favor, em nome de Jesus, ouça isto e tenha temor à palavra de Deus. Enquanto Doeg passava a espada, todos os meninos, e arrancava do colo das mães os filhos que mamavam e cortavam em pedaços na espada. Deus da eternidade sabia que o instinto dele era acreditar que eliminaria todos os filhos sacerdotais, mas ele se decepcionou. Veja o que diz aí, versículo de número 20 do capítulo de número 22. Porém escapou diga comigo, só escapou dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar. Deus sempre dará escape para alguém que vai recompor e vai reerguer o ofício sacerdotal para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu estou feliz aqui, eu faço uma pausa, pastor Ribamar, com a aquiescência de todos os que estão aqui liderando o trabalho. Está ali pastor Mazinho Leal, está ali sua esposa, está ali, são pastores. E esse casal, eles passaram por uma tragédia muito grande. Eu também vivi isto, a perda de um filho, mas eles viveram a perda de um filho que estaria completando quantos anos, hein, pastor Mazinho? 19 anos, no batismo agora. Tem quantos meses, hein, pastor Mazinho? 4 meses, morreu afogado. Eu tenho conversado com eles, já choramos, já, sabe, isso me parte profundamente, porque eu perdi um filho de 5 anos também. Muito obrigado. Ali, os meninos dele estão ali, glória a Deus, muito obrigado. Tem ali outro casal que o acompanha, glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: eles não tiveram esse desprazer que o filho fosse alvejado pelo alvo de Doeg. Não, foi o Senhor quem o recolheu, foi o Senhor quem disse: é o dia chegado, é a hora chegada, e eu quero para mim, é uma oferta. E isso nos consola, isso nos faz chorar, sentir, mas de uma certa forma nos consola. Agora, irmão, vê a pessoa que já cantou no grupo, que já regeu o grupo, que já tocou os instrumentos, que já fez parte da orquestra, que já foi aluno na escola dominical, perder o amor pela casa
de Deus e você olhar pelas ruas, pessoas desfiguradas, pessoas que o coração parte de vê-los na situação que estão e lembrar do que eles foram na casa de Deus. O que é isso, pastor? É o espírito de Doeg que tem alvejado os filhos dos sacerdotes, é o espírito de Doeg que quer matar os filhos dos sacerdotes, é o espírito de Doeg que quer eliminar o projeto de Deus para a tua família. E eu estou aqui esta noite, aleluia, para dizer à igreja do Senhor: não tome isto como uma exortação, porque eu não vim aqui para exortar ninguém, eu vim aqui banhado pelo Espírito Santo, pela sensibilidade do Espírito Santo, para dizer para você: cuide dos teus filhos, dê mais tempo à vida espiritual de teus filhos, tenha mais compromisso com a criação espiritual e a formação de teus filhos. Não transfira isso à escola, não transfira isso à igreja, não transfira isso a pastor, é responsabilidade sua. Levante as mãos aos céus, há uma graça de Deus muito forte sendo liberada aqui, pastor Bolivar. Aleluia, aleluia. Se tiver as duas mãos, erga as duas mãos agora, porque a palavra do Senhor está fluindo, a palavra de Deus está agindo. Aleluia. Ai, a face, ai, alai, a fã, tuide, arai. Aleluia. Que em nome de Jesus agora, Senhor, visita os filhos do teu servo, visita os nossos filhos, visita os nossos lares. Espírito de Doeg, sai do meio dos filhos dos sacerdotes, em nome de Jesus. Este filho é da promessa, este filho é da obra, este filho é oferta. Tu não vai destruir esta família, tu não vai desgostar esta mãe, tu não vai trazer desprezo a esta mãe, tu não vai angustiar esta mãe, porque esta mãe carrega a marca da promessa sobre a vida de seus filhos. Quem pode adorar a presença